Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim fazer um desenho da Zendaya. Na verdade, tentar fazer, né? Eu não sou muito bom em fazer desenhos muito parecido com as pessoas, mas eu vou tentar usar as técnicas que eu tenho atualmente e vendo o que vai sair, né? Eu já selecionei aqui a foto dela. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês qual foi a foto dela que eu selecionei pra poder estar fazendo esse desenho. Então a gente vai construir juntos, tá bom? Então a gente vai começar primeiro pelo formato, pela base do rascunho mesmo. Eu gosto de fazer um círculo. Não, acho que vou fazer maior. Faço um círculo. Ela tem a ponta do queixo bem fininho, né? Então eu delimito aqui a linha central. Marco mais ou menos a altura do queixo dela. Aqui é a altura do queixo dela. Aqui tá mais ou menos onde se inicia o maxilar. Ela tem a parte de cima bem redondinha aqui e bem triangular nessa parte do maxilar, né? Então, eu tenho o queixo aqui mais ou menos assim e eu vou tentar fazer, ok? Aí vai ligar ali o início do maxilar com o queixo e faz a mesma coisa. Eita. Dos dois lados. Eu acho que não tá muito igual não, mas a gente vai ajustando. Eu tenho a mão muito pesada, então na hora que eu vou fazer os esboços, acaba saindo muito marcado. Mas eu tô melhorando, antes era mais difícil. Tá. Como o desenho não é realista, né, então vai estar mais na pegada dos meus desenhos, eu vou colocar aqui na tela mais ou menos os estilos de desenhos que eu faço, no qual eu tô me baseando, né, pra poder fazer a Zendaya, porque os de hoje em dia tem uma outra pegada. Mas pra fazer o da Zendaya, eu vou me basear nesses estilos que eu fazia muito. Parei mais de fazer, porque eu tô tentando focar um pouco mais na ilustração infantil. O queixo dela é mais fino, eu acho que dá pra afinar. Tá. Tenho aqui a linha central do rosto e eu vou delimitar a altura do olho dela. Mais ou menos é onde termina o nariz, a boca. Como eu disse, não vai ser no estilo realista, então eu vou fazer as orelhas mais ou menos no estilo que eu faço, porque eu faço orelhas bem grandes. E olha que esse aqui nem tá tão grande assim. Mais ou menos. Então, a altura do olho e o final da marcação do nariz é o tamanho da orelha. Então, essas linhas ajudam a gente a saber mais ou menos onde que vai ficar cada elemento do personagem, do desenho, né? Eu acho que a cabeça dela é maior aqui em cima. Não sei. Bom, não sei se vai ficar parecido, mas a gente tá tentando. A gente vai construir juntos aqui. Então, deixa eu falar. Eu comecei, na verdade, esse tá sendo o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu faço ilustrações há bastante tempo. Tenho um perfil no Instagram, mas decidi migrar um pouquinho para outras plataformas e vim parar aqui no YouTube. Então, eu não sei quais serão os próximos vídeos, eu tô fazendo esse mesmo pra sentir como que vai ser, se eu vou me adaptar ou não ao modelo do YouTube, mas por enquanto é isso, né? Então, espero que você esteja gostando até aqui, curta, compartilhe, se inscreva no canal e bora seguir. Eu vou marcar os olhos. Então, o que eu faço? Eu vou... Tá vendo que tem esse espaço aqui? Eu vou dividir no meio. A mesma coisa desse lado aqui, no meio. Encontrei o meio, eu vou achar o meio do meio. Dos dois lados. Porque a ideia é que caibam 5 olhos aqui. Tudo bem que não tá muito assim, mas a gente tem que levar em consideração que o rosto, ele não é chapado, né? Então, tem toda a questão da tridimensionalidade. Então, a gente considera que aqui tem o mesmo tamanho, mais ou menos, né? Mas, basicamente, no rosto, a gente tem que caber 5 olhos. Então, como se aqui tivesse 1, 2, 3, 4, 5. Os meus olhos são bem grandes hoje em dia, então, por isso que ficam nesse tamanho. Mas a ideia é essa, né? Você encontrar o meio do desenho. Em uma das metades, você vai achar o meio. E depois o meio do meio, dos dois lados. A mesma coisa no outro lado. Beleza. Então, a gente vai construir os olhos. A Zendaya, ela tem os olhos bem mais estreitos. Então, pra poder fazer o olho, eu gosto de fazer os olhos ao mesmo tempo, porque isso ajuda a fazer eles ficarem mais simétricos, mais similares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o formato do meu olho, depois eu vou tentar fazer uma adaptação
Cara, faz tempo que eu não desenho assim, sabia? Geralmente os meus desenhos, os olhos estão saindo assim. Ela tem um olho bem fininho aqui, mas eu vou ajeitar já. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Então aqui o canal lacrimal eu faço relativamente grande, mas aqui fica o canal lacrimal. E aí a partir daqui você sobe e faz como se fosse uma ponte, levemente curvada. Ela tem o olho mais estreitinho, então eu vou fazer essa parte de baixo, tem mais similar com o dela. E aí eu apago em cima. É bem coisadinha aqui. Sabe o que eu lembrei agora? Que o pessoal geralmente fala que é difícil de desenhar ela, né? E aí, tava vendo alguns relatos das pessoas tentando desenhar Zendaya. E até quem tem muita experiência acaba falando que encontra dificuldade em fazer. E aí não fica 100% igual. Não sei, tô achando esse olho meio separado demais. Bom, a gente vai construindo, se precisar eu junto mais, eu não sei, tá. O nariz dela é um pouquinho mais largo que a distância do olho, é pouca coisa mais larga. Aqui é a ponta do nariz dela. Então, o que eu gosto de fazer quando eu vou desenhar nariz? Eu desenho aqui a bolinha, que seria a parte mais alta do nariz. E eu desenho as narinas e depois eu vou modelando em cima disso. Ela tem a ponte do nariz relativamente fina, não é tão larga. Então, começa aqui próximo do olho, não grudado, né? Só que aí, o nariz dela, a bolinha, não é tão marcadinha. Tá, deixa eu mostrar. Deixa eu dar uma apagadinha e ver se eu consigo melhorar aqui. Ela tem essa parte aqui. O nariz dela é bem bonito. Tá, eu uso mais ou menos a guia das narinas que eu fiz pra fazer as narinas dela. Nossa, eu achei que ficou pequena a distância do nariz. Gente, faz tempo que eu tô fazendo aqui com vocês. Faz muito tempo que eu não desenho nesse estilo, muito tempo mesmo. Então, eu tô tentando relembrar de algumas coisas. Vou fazer uma leve marcaçãozinha aqui, na hora que eu for pintar. Cara, de verdade, faz tempo que eu não desenho assim. Então, eu não vou puxar tudo pra cá, igual eu fiz do outro lado. Eu vou deixar mais ou menos assim, sem essa marcação, porque eu acho que fica um pouco melhor, não fica tão marcado. Particularmente, não gosto muito. Vamos fazer a pupila e a íris dela? Vamos. Tá. Fiz a íris aqui. E vou fazer a pupila. Vamos fazer assim. Ela tem um rosto mais quadrado e ela não tem muita pálpebra visível. É menos visível. E a partezinha de cima da pálpebra dela acaba tampando bastante. Onde que começa? A sobrancelha dela começa, olha, até mais pra dentro aqui. Não é nem mais pra cá. É mais junta. Tá. Então, a sobrancelha dela começa mais ou menos aqui, eu faço a marcação. Ela é uma sobrancelha grossa, porém ela é arqueada, né? Tá, pra eu saber mais ou menos a inclinação, então eu vou pegar aqui o meio do nariz e aí vou puxar uma linha que passa por dentro da pupila, tá vendo? Então, do centro do nariz, vou puxar uma linha. Você pode pegar uma régua se você achar melhor. Então, basicamente é isso, ó. Peguei uma régua sujinha aqui, mas basicamente Então, tô aqui, pode até fazer um pontinho no meio do nariz. Faz um ponto no meio do nariz. Já marquei o início da sobrancelha, eu quero descobrir o ponto mais alto. Então, eu vou passar no meio da pupila, você analisa aqui mais ou menos onde é que é, e traça uma linha. Então, aqui você descobriu que esse é o ponto mais alto da sobrancelha, mais arqueado. E pra descobrir onde ela termina, vai partir desse mesmo ponto, só que você vai no final do olho. Parte desse ponto, vai pro final do olho e aqui. Então, a gente sabe que a sobrancelha dela começa aqui, o ponto mais alto é aqui, e ela termina aqui. E aí, você faz a mesma coisa do lado contrário, do outro lado, né? Mesma coisa. Centro do nariz, passa por dentro da pupila, ponto mais alto. O final do olho. Então, tá. Início, ponto alto, final. Olha, a sobrancelha dela é assim. Dá uma subida bem legal. Tipo, o começo não é tão subido, mas aqui sobe bastante. Acho que sobe até mais. E aí a pontinha fica fina. E aqui a gente só vai seguindo mais ou menos a linha, mas lembrando de afinar no final, porque a sobrancelha é fina. Com certeza não tá igual.
Não sei se é isso, mas é o mais próximo que eu consegui. Mas é mais ou menos isso a ideia. Marquei aqui, vou fazer a mesma coisa do outro lado. O ruim é que ela tá com o cabelo em cima, nessa referência que eu peguei. Mas a gente vai seguir mais ou menos outro modelo. Dá uma subida legal aqui. E aí desce. E aqui a gente vai seguindo, mas lembrando de dar uma descidinha. Tá aparecendo? Muito provavelmente não. Tá. A gente vai pra boca dela. A boca dela é bem proporcional. Tipo, não tem uma parte maior nem menor. Então, ó. A boca basicamente é... Depois da altura do nariz, a gente demarcou essa linha. Então, agora a gente vai... A gente encontrou o meio, né? Que é a altura da boca. E, geralmente, a boca, ela termina no meio do olho. Então, aqui a gente tem o meio do olho. Então, tá. Então, a nossa boca, ela é mais ou menos aqui. Como a senhorita Zendaya tem a boca praticamente proporcional, a gente pode fazer uma linha guia com a mesma espessura pra saber onde mais ou menos vai ocupar os lábios dela aqui, né? Beleza. Ela tem uma parte não muito marcadinha aqui, mas até que sim. Aí a gente vai fazer um lado do lábio dela. Eu acho que esse lado desce mais aqui. E eu vou ter que mexer no rosto dela. O rosto dela é mais marcado. Vai fazer... Geralmente tem uma gordurinha aqui na boca, né? Embaixo, então a gente vai seguir ela. Vai fazer essa pequena gordurinha aqui. Tipo, como se estivesse seguindo o mesmo desenho daqui de cima, a gente faz aqui embaixo. Então, o lábio superior tá pronto. E o lábio inferior, ele não é tão fino aqui nas extremidades. Ele é mais grosso. Mais ou menos isso. Nessa referência, ela tá usando um brinquinho que eu tô tentando entender o que é. Tá, eu vou fazer a orelha no meu estilo, tá? Não é o estilo, como eu disse, não é o estilo realista. Geralmente faço assim, bem simplificado. Tá, essa é mais ou menos a orelha. Depois eu faço o brinco. Vamos arrumar o rosto dela. O rosto dela, a mandíbula é mais marcada. Então, eu acho que dá pra gente abrir mais aqui. Abre mais. Aí daqui a gente desce. Vai dar bom. O lápis que eu tô usando é esse 2B da Faber-Castell. Pra poder fazer o esboço. Mas eu tô achando que eu tô forçando muito ele ainda. Tenho que dar uma melhorada. Eu acho que esse pescoço ficou um pouco fino demais. Então a gente vai dar uma leve engrossadinha, ó. Nessa referência que eu peguei... Olha, eu tenho dificuldade de fazer... Ai, ficou muito grosso ainda pro meu jeito. Depois eu amo, calma. Calma. Ela não tá reta. O ombro dela tá levemente inclinadinho, levemente. Ela tem um pescoço relativamente comprido, pelo menos nessa foto parece, né? Então, vamos voltar pro outro lado. A gente vai deixar mais fino. Um pouco mais fino só. Ai, tô achando ela tão estranha. Como não tá mostrando muito nessa foto, é bem nada nessa foto. Então, só dá pra ver que ela tá com uma alcinha aqui e só. Mas a gente tem esse trípode que fala? Não sei não. Que aparece um pouquinho aqui na referência. E esse é um pouquinho mais alto. Tipo assim. Mas eu vou fechar. Porque a gente não tem mais referência aqui embaixo. Beleza. A senhorita Zendaya, ela tem isso aqui bem marcado. A famosa saboneteira. Bem marcado mesmo. Nessa referência aqui, ela tá com o cabelo liso. Tá, um passo perfeito. Vamos fazer o braguelo da blusinha aqui. Uma arcinha. Que é o pedacinho que tá mostrando. Bom, é mais ou menos isso. Aí tem uma estampinha ali, mas depois eu vejo. Ela tá com o cabelo liso. Bem grudado na cabeça, assim, né? Tem uma franja lateral aqui, que cobre um pedacinho da sobrancelha e toda essa orelha. Então, a única orelha que vai mostrar é essa. Eu acho que dá até pra aumentar mais essa orelha, hein? Para o meu estilo, eu acho que ela tá pequena. Orelha pronta. Essa ignora, pode ignorar. A gente vai... A altura da... A testa dela é relativamente pequena. Ela não tem uma testa grande. Bora lá fazer o cabelo.
Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer alguns cabelos. Vou tentar fazer esse. Bora lá. O cabelo dela começa assim, de lado. Gente, acho que não tá nada parecido com a senhorita Zendaya. Tá, vamos fazer assim, vamos apagar o que não existe aos nossos olhos. Ah, vai, lembra um piquinho assim dela. Qualquer coisa. Lembrando que o meu estilo não é realista. Não sei bem o nome que se dá pra esse tipo de desenho. O brinco é no meu estilo. Mas basicamente é simples, Então a gente tem mais ou menos a nossa Zendaya. A gente vai clarear. Seria bom limpa tipo. Não tem, então vai a borrachinha só passar de levinho. Só que assim, a minha borracha ela é uma grande surpresa, uma caixinha de surpresa. Porque às vezes ela super apaga bonitinho. Outras vezes parece que ela só sai esfarelando o lápis. E aí sai manchando a folha todinha. Aqui hoje tá ok. Sei lá por quê. Deixa eu falar. Não apague muito, não. Você não vai conseguir saber o que tava o quê. Digo isso por experiência, porque senão você perde o seu desenho. E aí, a gente sempre chora. E faz de novo. E nunca fica igual. Tá vendo? Mancha essa bodega, velho. E aqui eu acho que eu já apaguei muito. Agora a gente vai passar as linhas definitivas. Foi só falar, tá vendo? Tá borrando tudo. Aí, na sua casa, se você quiser seguir esse passo a passo, que não é bem um passo a passo, só explicando mesmo como que eu faço, aí você usa uma borracha melhor, tá? Mas acho que é porque eu pressionei muito o lápis na folha, soltou muito grafite. Aí, na hora que eu tô apagando, quando eu não tô fazendo com muita força, meio que tá espalhando o grafite. Eu acho que é isso. Tá, vamos tentar recuperar o que a gente já fez aqui, né? Às vezes, eu não apago o esboço quando eu consigo fazer o esboço mais levinho. E aí eu pinto por cima mesmo do esboço. Também é um efeito legal, fica um estilo bacana. Eu gosto também. Ah, fica faltando os cílios dela. O que eu faço? Então aqui a gente já consegue apagar o que a gente não quer. Ai, minhas partes são podres. Ai, vai ficar tudo manchado. Tá, foca. Nossa senhora, estraguei o desenho. Vamos ver se na hora de pintar melhor. Nossa, tá muito... A minha pobre Zendaya tá muito borrada. Vai, tá lembrandinho lá. Eu ia pegar uma referência que ela tá com cabelo cacheado. Eu gosto de desenhar mais cabelo cacheado, mais no meu estilo. O meu estilo atual é este desenho. Mas como eu tô pegando o rosto, se eu fizesse só no meu estilo, não ia aparecer. Ela ia aparecer qualquer outro personagem, né? Então, pra poder fazer nesse estilo, é legal pegar um personagem que tenha características mais marcantes. Então, na próxima eu vejo se eu trago alguém que tem alguma roupa mais icônica e que eu faça de corpo todo. Uma característica, um cabelo que seja mais reconhecível. Aí eu acho que faz mais sentido desenhar nesse estilo, porque senão a gente não ia saber que era a Zendaya, né? Mas eu acho que não tentei. Não tem nada a ver com ela. Eu juro que eu tentei o meu melhor para fazer a senhorita Zendaya, mas foi que saiu. E temos aqui a senhorita Zendaya, que não tem nada a ver. No final vai ter parte 2, porque o vídeo ficou muito longo e aí eu não ia conseguir mostrar com detalhes a parte da pintura em aquarela. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe e a gente se vê em breve.